bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem, espero que todos estejam gozando de uma boa saúde. Bem-vindos sejam todos a este canal que é teu, este canal que é meu, este canal que é nosso, este canal que é dos filhos de Deus, este canal que é daqueles que amam a Deus, este canal que é daqueles que amam as verdades bíblicas. Bem-vindos sejam todos aos novos inscritos. Bem-vindos, meus amados irmãos, e desfrutem daquele que é o Evangelho da Graça de Deus que o Senhor preparou para todos vocês. Eu sou o teu irmão em Cristo. Para aquele que não me conhece, eu falo diretamente de Moçambique, província de Tete. Vamos juntos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Bom, meus amados irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é o seguinte. Preste atenção, olha. Jesus era um analfabeto que não sabia o que ele dizia. Dizem alguns crentes da religião com o seu comportamento. Vou repetir o tema. Olha, Jesus era um analfabeto que não sabia o que dizia. Dizem alguns crentes da religião com o seu comportamento. É isso mesmo. Meus amados irmãos, quero aqui apelar a todos os ministros do Evangelho da Graça de Deus que não nos calemos não, meus amados irmãos. Vamos juntos confrontar esse sistema corrupto, esse sistema fraudulento que é a religião. Muitas pessoas sendo presas na religião, muitas pessoas sendo enganadas na religião, muitas pessoas sendo extorquidas na religião. Tudo isso porque o ensinamento deturpado na religião coloca medo, coloca pânico na vida das pessoas. E as pessoas sentindo este medo, tendo pânico das coisas que são ensinadas lá, permanecem lá presas. Presas no engano, vivendo uma vida de escravidão, vivendo como escravos, uma vez que Cristo, meus amados irmãos, nos libertou para que todos vivêssemos essa graça maravilhosa. Que não nos calemos, meus amados irmãos, que todos os canais da graça de Deus possam intensificar aí as mensagens, possam bombardear esse sistema corrupto que é a religião. Vocês que não têm canais no YouTube, preguem aí na vossa casa, preguem nos locais onde vocês saem para conversar, pregue na sua escola, pregue no seu trabalho, pregue onde você estiver. Cristo seja anunciado, Cristo seja pregado, para que o mundo possa entender o verdadeiro Evangelho da Graça de Deus. Lembre-se daquilo que está escrito no Evangelho, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que eles vão crer se não há quem pregue? Perguntou o apóstolo Paulo no Evangelho da Graça de Deus. Há uma necessidade de todos nós intensificarmos as mensagens, bombardear sem parar esse sistema corrupto. Que só assim nós vamos deixar cair esse sistema religioso. Só assim nós vamos deixar cair essa Babilônia dos tempos atuais. Meus amados irmãos, vamos à nossa mensagem hoje. Queridos, o tema dessa mensagem é um tema para colocar as pessoas a pensar. Sabe, alguns crentes religiosos, meus amados irmãos, parece que fazem as coisas sem pensar. Eles entram no canal, ouvem as mensagens e começam a escrever coisas que não têm sentido, não têm cabimento. Amados, eu sou ministro do Evangelho da Graça de Deus. Neste canal, como em todos os locais onde eu prego, eu não invento palavras não invento textos não. Eu só leio aquilo que está escrito na Bíblia. Entendem, meus amados irmãos? E é uma das mensagens aqui no canal, um abençoado, um irmão meu, que ainda está com a mente cauterizada pela religião, ele disse: você só prega heresias
não vou perder meu tempo com você, porque você é um analfabeto. Prefiro dar ouvidos aos doutores, os teólogos, àqueles que já estudaram profundamente a Bíblia. Não você, não um analfabeto como você. Eu disse, uau, o analfabeto. Mas eu me perguntei, analfabeto por quê? Por ler o que está escrito na Bíblia? Meus amados irmãos, se eu sou chamado de analfabeto por ler aquilo que Jesus disse, meus amados irmãos, logo este título aí de analfabeto vai para mim e vai para aquele que disse. Quem? Jesus. Por quê? Porque sou tido como analfabeto por ler o que Jesus disse. Agora lembra aí o tema. Jesus, um analfabeto que não sabia o que ele dizia. Dizem alguns crentes religiosos com o seu comportamento. Quando eles me chamam de analfabeto por ler aquilo que Jesus disse, meus amados irmãos, logo eles estão chamando a mim de analfabeto e àquele que disse aquilo que eu estou lendo. Quem? Jesus. Meus amados irmãos, Jesus não vai voltar. Eu já disse isso e volto a dizer. Jesus não vai voltar. Porque Jesus já veio. Agora, eu por dizer isto sou chamado de analfabeto. Mas amados, este entendimento, esta ideia de que Jesus já voltou, não é uma ideia minha, não é algo que eu penso, algo que eu acho. Não. É algo, meus amados irmãos, que está na Bíblia. É algo, meus amados irmãos, que o próprio Jesus, ele disse. Eu só leio o que ele disse. Entende, meus amados irmãos? E lendo aquilo que ele disse, eu, assim como todo aquele que ouve, meu amado irmão, conclui que Jesus já voltou sim. Porque Jesus, ele disse quando ele iria voltar. E disse como ele iria voltar. Meus amados irmãos, se sou chamado de analfabeto por ler aquilo que Jesus disse, automaticamente também estão chamando Jesus de analfabeto. Por quê? Porque as palavras que eu profiro aqui, meus amados irmãos, não são minhas, mas sim dele. Amados, vamos juntos entender isto aqui. Por favor. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. Olha o que diz o livro histórico de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo de número 3. E nós também já vamos ler aquilo que Jesus disse com relação à sua volta. Meus amados irmãos, vamos ler para entendermos aqui se Jesus é ou não é analfabeto. Porque estão aí dizendo que Jesus era um analfabeto que não sabia o que dizia. Todos os crentes que negam que Jesus já voltou estão chamando ele de analfabeto, que ele não sabia aquilo que falava. Não. Vamos juntos entender isto aqui. Olha aí o que está escrito. Pega na sua Bíblia e acompanha a leitura. Olha aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos. Quem foi que se aproximou de Jesus? Os discípulos. Não todo Israel e não toda a humanidade. Apenas os discípulos. Em particular, e que pediram? Os discípulos pediram a Jesus. Olha o que os discípulos pediram a Jesus. Olha aí. Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Vou repetir o que os discípulos pediram a Jesus. Dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Por que os discípulos pediram que Jesus dissesse isto aqui? Porque Jesus, se vocês forem ler o versículo 1 e o versículo 2,
vocês vão entender que Jesus, ele disse, presta atenção, disse aos discípulos que o templo seria destruído. Ele disse, vede tudo isto, vede este templo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E os discípulos pediram a Jesus que dissesse a ele quando sucederiam todas aquelas coisas, quando aconteceria aquilo. E eles também aproveitaram para perguntar a Jesus, meus amados irmãos, que sinal haverá ou haveria da vinda dele e da consumação dos séculos e do fim do mundo. Agora olha a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus com relação ao templo ser destruído, com relação aos sinais da sua volta e com relação à consumação dos séculos, que era o fim do mundo. Presta atenção. Mateus capítulo 24, versículo 34. Olha a resposta de Jesus. É verdade? Não. Jesus disse mentira? Claro que não, meus amados irmãos. Ele disse aqui claramente, preste atenção. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo isto, o que é Jesus? A destruição do templo lá em Jerusalém, os sinais da vinda de Jesus e a vinda dele, e a consumação dos séculos, que era o fim do mundo. Ele disse, é verdade, vos digo, que não passará, que esta geração não vai passar. Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. A minha pergunta para vocês é a seguinte, presta atenção. Que geração era essa que Jesus estava se referindo aqui? A geração dele lá. A geração dele lá, de Jesus e os discípulos, é a mesma geração que a nossa hoje? Claro que não. Agora, quando eu digo que Jesus voltou naquela geração, como Jesus disse que esta geração não passará sem que tudo isso aconteça, sem que o templo caia, sem que eu volte, sem que haja a consumação dos séculos, quando eu digo que Jesus voltou naquela geração, lendo aquilo que Jesus disse, e eu sendo chamado de analfabeto, meus amados irmãos, vocês estão chamando Jesus de analfabeto porque eu só estou repetindo aquilo que ele disse. Não, você entendeu isso? Você entendeu isso? Amados irmãos, se eu sou chamado de analfabeto por ler aquilo que Jesus disse, automaticamente vocês estão chamando Jesus de analfabeto, porque essas palavras não são minhas, mas sim dele. Entende, meus amados irmãos? Jesus era um analfabeto, ele não sabia o que dizia. Quando ele disse que esta geração não vai passar sem que tudo isso aconteça, ele era um analfabeto, não sabia o que ele falava. Não sabia quanto tempo tem uma geração. Não sabia o que era uma geração. Ele se equivocou. Ele falou coisas que ele não sabia. É isso, meus amados irmãos. Ele disse que aquela geração não ia passar sem que ele voltasse, sem que o templo lá fosse destruído, sem que houvesse a consumação dos séculos. Quando ele disse, esta geração não vai passar, meus amados irmãos, ele não sabia o que falava. Quando ele disse esta geração, ele queria dizer 2000 anos. Será que ele errou? Será que ele era alguém que não sabia o que falava? Quando ele disse, esta geração não vai passar sem que tudo isso aconteça, afinal de contas, ele queria dizer 20 e tal séculos. Quer dizer, era um analfabeto Jesus. Não sabia o que falava. Mentiu quando ele disse que aquela geração não ia passar sem que ele voltasse. Preste atenção. Preste atenção. Nunca houve um sábio. Nunca houve um inteligente. Nunca houve alguém com tanto conhecimento que pisou a face da terra como Jesus. Nunca houve. Jesus, presta atenção, era o sábio dos sábios. Não existiu ninguém na face da terra mais sábio que Jesus. Quando ele disse esta geração, ele sabia perfeitamente aquilo que ele dizia. Quando ele disse esta geração não vai passar sem que tudo isso aconteça, sem que o templo caia, sem que haja todos os sinais da minha volta e a minha volta e a consumação dos séculos.
Quando ele disse aquilo, assim aconteceu. Jesus não era nenhum analfabeto. Era um homem muito sábio. Aliás, era o homem mais sábio que todos os homens que já pisaram na face da terra. Não se enganou. Entende? Quando nós lemos aquilo que ele disse, estamos lendo a mais pura verdade. Jesus, quando disse que ia voltar naquela geração, foi naquela geração que ele voltou. Agora, o que os crentes não sabem é que a volta de Jesus não era no sentido literal. Não era. Quando ele disse que voltaria, não queria voltar na pessoa de Jesus. Não. Quando ele disse que ia voltar, meus amados irmãos, ele ia voltar nas nuvens do céu. E as nuvens do céu eram uma linguagem de figura que significava juízo. E este juízo foi exercido sobre o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo que viveu debaixo da primeira aliança, o povo que viveu transgredindo a lei de Moisés, o povo que matou os profetas de Deus, o povo que vivia em total desobediência a Deus, sendo aquele povo escolhido naquela época, desobedecendo a Deus, matando os profetas. Eles foram julgados segundo as suas obras. Você entende isto? Olha aí o que Paulo disse. O outro analfabeto que não sabia o que falava também. Olha o outro analfabeto aí, que não sabia o que falava. Ele sabendo, Jesus vai voltar daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai vir. Não vai demorar este aí. Olha o que ele disse, o outro analfabeto aí, o apóstolo Paulo. Olha o que ele disse. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá. E vai demorar 2000 anos. Olha o outro analfabeto que disse. Aquele que há de vir, virá. E não tardará. Não vai demorar. Ué, Paulo, você é um analfabeto mesmo, hein? Você está dizendo que não vai demorar, uma vez que ele vai ficar 2000 anos sem voltar? Você está bom, você, apóstolo Paulo? Ou está dizendo coisas que você não sabe? Você está afirmando que aquele que há de vir, virá. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Em bem pouco tempo. Paulo, você sabe o que é bem pouco tempo? 100 anos é pouco tempo para você, apóstolo Paulo. 500 anos é pouco tempo para você. Mas passaram-se 2000 anos e ele disse que ele viria em bem pouco tempo. E ele não ia tardar. Passaram-se 2000 anos, meus amados irmãos. Então Paulo não sabia o que falava, não. Paulo era um analfabeto como eu. Porque eu acredito que quando Paulo disse que ele viria em pouco tempo, que ele não ia tardar, eu creio que assim aconteceu. Ele veio em pouco tempo e a volta dele não tardou. É assim que eu creio. Agora, se eu sou um analfabeto como Paulo e um analfabeto como Jesus, sim, sou. Entende? Prefiro ser um analfabeto como Jesus, que disse que ele voltaria naquela geração, e como o apóstolo Paulo, que disse que Jesus não ia demorar, que a sua volta não ia tardar. Prefiro ser um analfabeto como esses dois do que alimentar essa mentira de que Jesus ainda vai voltar. Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Jesus já voltou e não voltará mais. Ponto final. Estão aí mentindo as pessoas. Houve um tempo, meus amados irmãos, eu me esqueci aqui do ano. Houve um tempo, eu acho que mil qualquer coisa, no ano 1000 qualquer coisa. Meus amados irmãos, ensinava-se também que Jesus ia voltar. Houve uma época em que as pessoas venderam tudo o que tinham porque entendiam que Jesus estava prestes a voltar. Entende? Mas daquele tempo para cá, Jesus não voltou. Todo mundo ficou decepcionado. Todo mundo ficou nessa falsa esperança da volta dele, sendo que Jesus já havia voltado. Isso no ano 70. E hoje ainda está se alimentando esse erro, ainda está se alimentando essa mentira de que Jesus vai voltar.
E os crentes, tendo em mente que Jesus vai voltar, estão aí enchendo as chamadas igrejas, enriquecendo esses falsos pastores, esses falsos profetas, esses falsos conhecedores da palavra de Deus, que usam a Bíblia como instrumento para extorquir as pessoas. Jesus não vai voltar, não. Você vai morrer. Teu filho, escuta bem, há de envelhecer, vai morrer. O filho do teu filho vai envelhecer e vai morrer. O filho do teu filho vai envelhecer e vai morrer. E Jesus não vai voltar. Não vai. Vamos chegar no ano 3000. Escutem bem. Hoje é 2021, né? 2021. Vamos chegar no ano 3000 e o ano 4000. Se até lá ainda houver o YouTube, aqueles que estiverem me ouvindo no ano 3000 e no ano 4000, escutem bem. Estou dizendo em 2021 hoje. Há de chegar ao ano 3000 e ano 4000. Vocês que estão me ouvindo no ano 4000, escutem bem. Vai chegar ao ano 10.000 e Jesus não vai voltar, não. Não vai. Por quê? Porque ele já voltou no ano 70. Entende? A volta de Jesus foi a destruição de Jerusalém no ano 70. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém, aquela foi a volta de Jesus. A volta de Jesus foi o juízo, a vingança, o julgamento de Deus sobre o povo de Israel. Você entende isto, meu amado irmão? E isso, para nós, é um fato histórico. Ano 3000 e no ano 4000, eu, nesse tempo aí, já estarei nas mansões celestiais, vivendo a eternidade com o Papai do Céu, assim como todos vocês que estão me ouvindo neste momento, estaremos nas mansões celestiais, vivendo a eternidade. Vocês que estiverem ainda participando de carne e sangue no ano 3000 e no ano 4000, vão ter em mente isto. Vão ficar conscientes, por meio dessa mensagem, que Jesus não vai voltar. Porque ele, meus amados irmãos, já voltou. Naquela geração, como ele disse aqui, é verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Tudo. Aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24. Todos os sinais, a volta dele, a consumação dos séculos e a destruição do templo lá em Jerusalém. Esta era a mensagem de hoje. Meus amados irmãos, por favor, não percam a nossa série Respondendo às 100 Perguntas, que vai retomar amanhã. Amanhã, quarta-feira, tá bom? Estaremos respondendo aqui mais uma pergunta por parte dos abençoados aí do outro lado. Para vocês que ainda não fizeram a sua pergunta, façam aqui nos comentários, tá bom, meus amados irmãos? Que nós responderemos a sua pergunta em forma de vídeo. Meus amados irmãos, quero também aqui aproveitar e anunciar a vocês que eu tenho um outro canal aqui no YouTube, um canal que pertence a mim e a minha namorada Palvi. Por favor, meus amados irmãos, vão lá, subscrevam-se, deem uma força aí ao vosso irmão Bruno. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário afixado. Tá bom, meus amados? Um grande abraço a todos, um grande beijo em vossos corações. Estamos juntos e até a próxima. Cristo seja louvado, Cristo seja exaltado, Cristo seja bendito para todo sempre. Aquele que é o Rei de Reis e aquele que é o Senhor dos Senhores. Louvado seja Ele eternamente. Amém.